Então, gente, vamos continuar o nosso estudo do Apocalipse, ainda no capítulo 6, né? Gente, deixa eu mostrar esse desenho para vocês, que eu já tinha mostrado no outro estudo, mas de repente alguém que ainda não fez o estudo tá vendo pela primeira vez, né? Eu fiz aqui, ó, os 4 cavalos, né? O primeiro saiu vitorioso. Ele não saiu só para vencer, porque para vencer qualquer um sai, né? O diabo ele sai para vencer. Ninguém sai numa guerra para perder. Todo mundo que quando vai para a guerra, ele vai para vencer. Só que esse, além de sair para vencer, ele já sai vitorioso. E ele é um cavalo branco e a gente sabe que tudo que está representado na Bíblia como branco está representado como luz, como pureza, tá? Luz, pureza. O branco significa vestes brancas, tudo que está branco, né, que fala de branco como simbolismo, está se representando o lado, como é que se diz? Santo, tá? Então, eu não botei os cavaleiros não, tá? Eu só coloquei só os cavalos mesmo. Aí, aqui o cavalo branco, né? Ele saiu vitorioso e para vencer. Isso está no 6:2. Então, este é o primeiro cavalo. Depois veio o segundo cavalo, que é o cavalo vermelho. Aí, o que que fala dele? Falou que ele tirasse, né? Que ele tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada, que a gente já viu que esta espada é a palavra de Satanás, tá? A espada de Jesus também sai da boca e é a palavra. A gente sabe que é a palavra dele, a espada, que tem 2 fios. E essa espada aqui só tem um. Isso tá no 6:4. Depois vem o terceiro cavalo, que é o preto, né? Que a gente, aqui é uma batalha, tá? Note que aqui tem 3 e aqui tem um. Já já eu explico isso. E aqui vem o cavalo preto, né? Que ele tinha uma balança em sua mão, no caso o cavaleiro, né? O que estava montado no cavalo em sua mão, e dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, ou seja, um pecadinho por um dinheirão, por um denário, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho, ou seja, estamos a fim de pecar mais, né, pecados maiores. Note que o vinho e o azeite é mais caro do que a cevada e do que, deixa eu ver o que mais, e do que o trigo. Então, eles estão ansiando por pecados maiores. Então, vamos lá. Aí, este é o terceiro cavalo. Aí, o quarto cavalo é o amarelo, que tem por nome morte, com M maiúsculo, que a gente entende que é o próprio inimigo. Aí, trazendo para aqui, né, que não deu espaço aqui. Aí tá assim, ó. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado, foi dado para os 3, né? Foi-lhes, no plural, dado poder para matar a quarta parte da terra. Eu já falei para vocês que esqueçam essa questão de quarta. Isso não é literal. E essa matança aqui é matança espiritual. Aí, aqui, já está Cristo e o exército dele. Ele tinha uma coroa, né? O cavaleiro, e tinha um arco na mão, que a gente entende que é o arco celeste que está representando, lá no capítulo 4, o povo de Deus. Então, aqui já é Cristo e o exército dele, ao mesmo tempo. E aqui, por que aqui tem 3 cavalos? Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, é 3 em 1. Então, só precisa um cavalo. Aqui, Satanás, ele não é 3 em 1, mas ele precisa ser 3. Ele precisa da besta e do falso profeta. Por isso que ele sempre está representado por 3 no Apocalipse. Não como Jesus, que é 3 em 1, mas ele precisa da besta e do falso profeta. Quem é a besta, gente? Eu já falei. A besta significa animal, que é poder. Todo reinado tinha uma característica de um animal para representar aquele poderio, aquele poder. E com Satanás não é diferente. Então, por isso, um é falso profeta e o outro é o diabo. Falso profeta, gente, é todo o falso profeta. Tá no singular, mas é todo o falso profeta,
que trabalha a serviço de Satanás. Então, todo o falso profeta. Está no singular, mas está generalizando, tá? Então, aqui só para explicar por que 3 cavalos e aqui 1, tá? E a gente vai, no decorrer do capítulo, dos capítulos, a gente vai reforçando, como é que se diz? Sustentando o que eu estou mostrando para vocês, tá? E aqui que eu tinha dito que faltava colocar, isso aqui está no Apocalipse 4:5, faltava colocar as 7 lâmpadas, né, de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, só para mostrar que faltou colocar essa referência aqui da lâmpada, tá? Então, vamos deixar isso aqui e vamos para... No final, eu vou mostrar a tabela desse capítulo 6, viu? A tabela fica para o final. Se não der para mostrar nesse vídeo, eu mostro, faço mais um vídeo e mostro. Tá? Então, vamos lá. A gente estava no versículo 12, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Aí você pode falar assim, Gislane, mas será que esse versículo 9, 10 e 11 não está falando de pessoas que Jesus Cristo profetizou que iriam morrer mesmo, literalmente, por causa do nome dele? Gente, a gente sabe que isso já acontece há muito tempo. No Brasil, eu acredito que ainda não existe isso. Pode ser que venha a existir. Só que aqui no Apocalipse, o Apocalipse ele é todo espiritual. É uma guerra espiritual do céu, começando do céu até a consumação dos séculos. Tá? Sobre morte literal, né, de morrer mesmo pelo nome de Jesus, ele falou abertamente no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Está escrito lá, muito antes de João escrever isso aqui. Isso aqui, o Apocalipse, ele não trata de morte literal. O Apocalipse trata de morte para o pecado e vida para o espírito. Ou morte para o espírito e vida para o pecado, né? Que é o inverso, né? Que um é os salvos, né? O que morre para o pecado e vive para o espírito são salvos. E o que morre para o espírito e vive para o pecado são os perdidos. E eu vou mostrar para vocês, tem referências mais para eu mostrar para vocês, tá? É só vocês irem acompanhando que a gente vai encontrando. Olha só, então a gente parou aqui no versículo 12, falou assim, ó. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Tremor de terra aqui é um grande pecado, grandes pecados aqui na terra. Houve grandes pecados aqui na terra. Por parte de quem, gente? Por parte dos que vão se perder. Então, as catástrofes aqui também estão simbolizando o pecado. Vai vendo. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de silício. O sol aqui, neste momento, está representando os ímpios, porque nós nascemos para ser céu, para ser terra, para ser estrelas, para ser sol, para ser lua e para ser toda a vegetação da terra, inclusive as árvores frutíferas. E eu vou mostrar aqui para vocês. Lembra que quando eu dei o estudo, há pouco tempo, quem assistiu, lembra dos dízimos que eu falei, que os dízimos tinham que ser coisas que nascem da terra, coisas que vêm da terra, porque Deus, né, estava comparando os dízimos com as obras, com as pessoas. Pois aqui no Apocalipse eu vou mostrar para vocês, provar para vocês que Deus, ele trata da erva, toda a vegetação, das árvores, do céu, das estrelas, da lua, tudo como o ser humano, anjo, o ser humano. Tudo isso é figura do ser humano também. E vamos vendo o que a gente vai encontrando, olha só, né? Então, o sol tornou-se negro como um saco de silício. Porque esses aqui são os que mataram esses aqui.
tá? Esses que foram mortos, que derramaram sangue simbólico, quando esses matam esses aqui, esses derramam sangue, né? Porque naquela época as mortes eram derramando sangue, né? Era com espada, matava com espada, né? Então as mortes eram derramando sangue. Então tá fazendo uma comparação com uma guerra literal. Tá fazendo, note que começa com cavalo, começa com uma guerra. Então, deixa eu seguir aqui. Vamos lá. Tá, já passei por aqui. Não, sim, eu estava dizendo o seguinte, que esses aqui, esses que se apagam, que são apagados, né, que se tornam como um saco de silício, o sol, esses foram os que mataram esse aqui. Mataram como, gente? Mataram como? Quando esses aqui, eu já mostrei isso para vocês, não se cansem de ver. Não se cansem de ver, porque isso facilita muito. Aqui, as trevas é o pecado, ou o povo que vive em pecado. Aqui, essa palavra óleo é a luz, é a parte branca, né, que simboliza a santidade, são os que vão se salvar. Quando esses aqui estão em trevas, que esses aqui não se mistura com isso aqui, esses aqui, põe esses aqui em morte, gente. Morte como? Morte para o pecado. E esses de cá, põe esses de cá em morte. Morte para quê? Morte para o espírito. Note que quanto mais preto eu colocar aqui, mais luz vai aparecer aqui. Ou quanto mais luz eu colocar aqui, isso aqui vai se tornar mais escuro. Mais negro ainda, mais escuro ainda, mais trevas ainda, tá? Então, você vai ver o Apocalipse o tempo todo tratar disso aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui no cantinho, porque todas as vezes que for necessário eu mostrar isso, eu vou mostrar. Porque ajuda a gente a entender, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver onde eu tava, né? Aqui eu disse que o sol tornou-se negro como saco de silício. Você vai ver também, mais adiante, o sol representando os justos. Horas ele representa os perdidos, ora ele representa os justos. O que mais? Como saco de silício. A lua tornou-se como sangue, ou seja, como, gente, sangue. Aqui não falou em sangue simbólico? Aqui também. Aqui também. Aqui é como se a lua, ela não pudesse, porque a lua, ela não tem luz própria, então ela reflete a luz do sol, não é isso? No caso aqui, já que o sol se tornou negro, morreu, que é o povo que vai se perder, está morto, então morto tem sangue. Aqui, sangue aqui com os justos e sangue aqui com os ímpios. A santidade de cá, pois esses de cá em morte, e a morte de cá, pois esses de cá em morte para o pecado. Tá? E os de cá morreram para o espírito. Vamos lá. E as estrelas do céu caíram, o que cair, gente? Cair em pecado. Caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então a gente já viu que são estrelas caídas, como os anjos do céu, né? Que foram caídos, né? A Bíblia trata os anjos que Satanás iludiu no céu, né? Enganou lá no céu, que desceu junto com Satanás como estrelas caídas, anjos caídos. A mesma coisa aqui na terra, os homens aqui que se perderem para Deus também serão como estrelas caídas. Tá, que ele caiu, né? As estrelas. Vamos lá. E o céu retirou-se. Qual céu que se retirou? Então eu falei que lua, estrela, sol, céu, tudo representa horas o ímpio e horas o justo. Aqui neste momento é só os ímpios, tá? Então o céu retirou-se de quê, gente? Da presença de Deus, da santidade de Deus. Esse céu aqui neste momento é os ímpios. Retirou-se como um livro que se enrola, um pergaminho. Livro é pergaminho que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Isso aqui está representando o momento da vinda de Cristo. Agora, por que que fala que todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares? Porque montes e ilhas era o lugar onde a pessoa, quando ela estava em assim perigo, ela podia fugir. Lembra que lá em Mateus, Jesus Cristo, quando está falando para os discípulos,
a respeito da invasão que haveria em Jerusalém, né, que houve, e houve, a profecia de Jesus se cumpriu 70 anos depois de Cristo, se cumpriu, né? E Jesus fala que quando eles vissem os sinais, que eles fugissem para os montes. Só que aqui, os montes aqui seriam as próprias fortalezas deles, de que na volta de Cristo eles não encontrarão mais. Porque montes e ilhas não serão removidos dos lugares. É como se não tivesse rota de fuga. A angústia é certa nesse momento, tá? A angústia significa lago de fogo, e lago de fogo significa angústia. Só que é uma angústia, gente, que a gente não faz nem ideia de como seja. É por isso que Deus chama de lago de fogo com enxofre, tá? Vamos lá. Os montes e ilhas fugiram, ou seja, as suas fortalezas sumiram. E os reis da terra, que são esses que vão se perder, olha aqui os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Vou fazer uma pausa aqui para a gente explicar isso. Primeiro, por que se os reis da terra são todos os perdidos, está falando e os grandes, e os ricos, e os tribunos, como se fossem pessoas diferentes? Não é. Na verdade, os reis da terra, eu poderia dizer que são os primeiros, os mais influentes, os que mais serão influenciados e influenciarão os demais. Os demais eu diria que são Maria vai com as outras, tá? Então esse aqui, os reis da terra, são os primeiros a serem influenciados por Satanás e que terão uma grande lábia, um grande poder de convencimento, de oratória, de ideologia, sabe? Aquela conversa de que a pessoa consegue, como é que se diz, convencer as pessoas, tá? Então, esses seriam os reis, mas na verdade são todos a mesma coisa, todos reinaram aqui na terra. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O que é que eles mesmos vão pensar quando chegar o dia do arrebatamento, né? Que os salvos forem arrebatados e eles ficarem. Eles vão entender que este dia foi o dia de ira e que não vai ter como se esconder, que ninguém vai escapar, que quem poderá subsistir? Então, assim, eles, na verdade, eles não vão se esconder. E dizia os montes, não, aqui fala o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, tal, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. O que o capítulo, gente, está querendo dizer? Que não importa para que direção a pessoa tome, aí da ira de Deus, ele não escapa, e ele irá entender isso. Ele não vai se esconder nas cavernas. Isso é uma forma de dizer, até porque, ora, se a pessoa se esconde na caverna, então por que ele está dizendo que caia sobre nós? Aqui, cair sobre nós e escondei-nos. Não já está escondido? Não já está na caverna? Então isso está querendo dizer que não importa onde a pessoa, não terá lugar para se esconder. Não terá, está querendo dizer que não haverá lugar para se esconder. Que o juízo de Deus vai chegar e não tem jeito. É isso que está querendo dizer, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora pegar, acho que dá tempo, fazer a tabela. Vamos lá. Não tem como fazer vídeos tão pequenos, tão curtos também, né? Porque senão vão ficar muitos vídeos. Então, vamos dar, acho que dá para continuar. Então, a gente estava no capítulo 6. É isso? Vamos lá ver a nossa tabela aqui, ó. Apocalipse, capítulo 6. Aí eu separei, tá? Pra gente não fazer confusão. E vamos lá. A primeira referência que eu botei. Capítulo 6, 1. Tem um cavalo branco e ele tem arco e coroa. Aí eu já coloquei tudo porque tá no mesmo versículo, né? Botei aqui dentro desse mesmo quadrado. Então, assim, o cavalo,
Qual o significado de cavalo? Cavalo significa, no caso do cavalo branco, é o espírito, porque, gente, é o que conduz, aquele que conduz. E eu vou mostrar, tá? Isso aqui não é porque eu acho, não. Tem referências que levam a gente a entender isso. E eu vou mostrar. Vamos lá. O arco significa o quê? O arco é o arco celeste, que significa povo de Deus, que a gente já viu, né? E eles saíram para vencer e saíram vitoriosos. Aqui, a coroa. A coroa também significa povo de Deus. A coroa significa povo de Deus e nós somos a coroa de Cristo, né? E a nossa coroa é Cristo e nós somos a coroa de Cristo. E aqui, e branco, por que a cor branca? Santidade e justiça. Então, tanto o arco e a coroa, que significa o povo de Deus, saiu para vencer e vitorioso. Então, a gente vai encontrar a referência de que as outras, a coroa, o branco e o arco, que é o arco celeste, eu já mostrei, né, já mostrei para vocês, acho que no capítulo 4, foi no 4, lá em cima tá, na tabela, já botei, que é o povo de Deus. Então aqui eu tenho que mostrar só porque que cavalo é o espírito que conduz. Você vai encontrar a explicação. Se você for lá e ler e não entender qual a ligação que eu fiz, não se preocupa, porque quando eu chegar no capítulo 9, eu vou explicar para você que você vai entender que o cavalo no Apocalipse significa o espírito que está conduzindo o cavaleiro. É o espírito do cavaleiro conduzindo o cavalo e o cavalo conduzindo o espírito do cavaleiro ao mesmo tempo, tá? Mas o cavalo é o que conduz. Então, você vai no 9, anote aqui, capítulo 9 do Apocalipse, 17 e 18 e 19, 11. Lembrando, quando eu chegar aqui, eu vou lembrar deste capítulo aqui, tá? Vamos lá. Apocalipse 6:4 fala o quê? Da grande espada. Eu falei para vocês, espada da morte espiritual, só tem um fio, né? E ela significa o quê, gente? Boca significa argumento. Então você vai no Apocalipse 9, mesmo capítulo, versículo 19. Vamos lá. Agora, o próximo é Apocalipse 6:5. Nós encontramos 3 palavras no versículo 5. Balança, trigo e cevada. Esses dois aqui eu botei juntos, tá? E eu botei só a balança separado. Aí eu botei 2 pontos para saber que esse se refere a esses dois e esse a esse. Então, balança. Figura de negociação de pecado, ou seja, compra e venda no pecado. Apocalipse, capítulo 18 inteiro. Se você ler e não entender, não se preocupa que quando eu passar por lá, você vai entender. Você vai entender como eu estou entendendo. De que forma eu estou entendendo. Trigo e cevada, o que significa? Os pecados são representados por mercadorias, ou seja, isso é uma figura. Apocalipse 13, 17, Apocalipse 6, 6, Mateus 21, 12 e 13, tá? Então, e depois, se der tempo, eu vou nesses versículos que é tipo assim, que não estão no Apocalipse, tipo Mateus, né? E outros livros que eu acrescentar aqui, eu mostro para vocês depois, tá? Então, agora, Apocalipse 6:8 fala o quê? Fala sobre morte e o inferno o seguia. Significa que onde a morte espiritual, o inferno, que é estado de putrefação espiritual, segue junto. Significa o quê? As obras seguem as pessoas, as obras de cada um seguem cada um. Apocalipse
14, 13, você vai encontrar aqui, são os justos e as obras do justo, você vai ver a palavra segue as obras, o segue, aqui está se referindo aos justos, no 14, algumas referências bíblicas, eu estou colocando o oposto, porque não tem, no Apocalipse não tem tudo dizendo isso significa isso, como falou das 7 lâmpadas, por exemplo, que foi direto. As 7 lâmpadas significam os 7 Espíritos de Deus, né? As 7 estrelas significa 7 anjos. Então, o Apocalipse, algumas coisas ele fala diretamente e outras você encontra pelo oposto. Então, aqui neste capítulo 14, versículo 13, você vai ver Deus falando que as obras do justo o seguem. Então, quando fala que o inferno o seguia, o inferno é as obras malignas daquele que está morto, o segue. Vamos lá, Apocalipse 13, 20, fala de morte e inferno, né? A morte e o inferno, se eu não me engano, é essa parte que... Não, pode ir lá ler. Qualquer coisa, quando eu chegar lá, eu explico melhor. Lucas 16, 22 e 23 vai falar do inferno e Salmo 23, 6. Mas não se preocupa, porque nesses livros aqui eu vou fazer questão de ir para mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Gente, eu falei o 6, 14, não foi? Aqui, céu, aqui, gente, eu dei um salto porque eu tinha feito até aqui. Depois eu achei por bem acrescentar outras coisas, tá? Vamos lá, mas eu vou seguir assim, você coloque na ordem. Você pode deixar esse 14 para fazer depois, né? Porque aqui vem, ó, 4, 5 e 8. Vai repetir o 4, 5 e o 8, porque são os cavalos que eu não acrescentei aqui, porque não coube, ia ficar pequeno. Mas vamos lá, eu vou passar pelo 14, mas deixe para, se você estiver fazendo a tabela, deixe para botar isso na ordem, viu? Os versículos na ordem. Tá, ele fala de céu, que o céu retirou-se, os montes foram removidos dos seus lugares. Então, primeiro vamos para o céu. Todos nasceram para ser céu, muitos rejeitaram. Então foi o céu que retirou-se, e montes e ilhas removidos. Esses são que não escolheram se refugiar em Cristo. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Que habitar no esconderijo do Altíssimo é viver de acordo com a palavra de Deus. Aquele que vive de acordo com a palavra de Deus, à sombra do Onipotente descansará. Esses aqui não se refugiaram, confiaram nas suas fortalezas, em seus braços fortes, que está aqui representando por montes e ilhas. Eles foram removidos. Eles não vão encontrar as fortalezas, o braço forte deles mesmos. Então, a gente pode pegar como referência Apocalipse 21, 1, a respeito do céu que retirou-se. Você pega Apocalipse 21, 1 e sobre os montes e ilhas, né? Não poderão salvá-los. As montes e as ilhas não poderão salvá-los porque eles não estão no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91, 1. Também você pode pegar como referência Mateus 24 e 16. Vamos ver o próximo. Aí o próximo a gente vai para 4, 5 e 8, que fala, ó, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. Significa 3 espíritos imundos. É o espírito que está conduzindo o cavaleiro. São 3 espíritos imundos que conduz os perdidos. Você vai encontrar Apocalipse 16, 13, 14, Apocalipse 20, 10 e Apocalipse 9, 17, tá? Então tem mais. Vamos lá, que o 6 é grande. Aqui, só falta esses. Apocalipse 6, 12. Tremor de terra significa o que, gente? Pecados. Sol... começou a desfocar. Sol negro como saco de silício. O ser humano nasceu para resplandecer como o sol, mas
os perdidos escurecerão, viverão em trevas. Aqui, Mateus 13, 42 e 43. Gente, aqui eu botei almas, significa vidas, vestes brancas, igual santidade. Mortos, mortos para o pecado. E repousar significa descansar das boas obras. Isso aqui eu disse tudo isso para vocês, não foi? Eu coloquei aqui no cantinho para eu não esquecer de repetir isso, porque não haveria necessidade de botar na tabela, mas aí eu botei aqui no cantinho para poder a gente só recordar. Vamos lá. Apocalipse 6, 12 ainda. Fala de lua como sangue, ela fica como sangue. O ser humano nasceu para resplandecer a luz do sol. Ele nasceu para ser como o sol e como a lua para resplandecer a luz do sol, porque ela não tem luz própria. Mas preferiu tornar-se em sangue de morto espiritualmente. Então, você pode procurar em Apocalipse 12, 1, Salmo 119, versículo 105. Vamos lá. Apocalipse 6, 14. O céu retirou-se, o ser humano nasceu para ser céu, mas os ímpios se retiram, se enrolam como um pergaminho ou como um livro que se enrola. Apocalipse 21, 1. Vamos lá agora. Apocalipse 6, 14. Montes e ilhas removidos dos seus lugares. Não haverá fortaleza em si mesmo. Os ímpios não se refugiaram em Cristo a tempo. Então, Salmo 91, 1 de novo. Mateus 24, 16. Vamos lá, Apocalipse 6, 9. Almas e mortes, eu estou repetindo. Não, esse aqui que eu repeti foi o que está lá na outra folha. Aqui, Apocalipse 6, 9. O que significa almas e os mortos aqui? Pessoas vivas. Almas são pessoas vivas. Mortos para. Esses mortos aqui é para o pecado e vivos para a justiça, para a verdade. Então, a gente vai encontrar isso aqui em Gênesis 12, 5. Almas, essa parte aqui de almas, tá? De alma, que Adão se fez alma vivente. Gênesis 12, 5. Atos dos Apóstolos 27, 37. Romanos 13, 1. Gente, será que eu botei a referência no lugar certo? Eu acho que sim. Mas vamos lá. Gênesis 1, 5. Atos dos Apóstolos 27, 37. Romanos 13, 1. E o outro é mortos. Mortos para o pecado e vivos para a justiça. 1 Pedro 2, 24, Romanos 6, 11 e 13. Então, aqui a gente encerra, tá? Então, é só você copiar agora e aí depois a gente volta para o capítulo 7.